Boa noite, irmãos. Você pode se assentar no nome de Jesus, amém? Gostaria de saudá-lo na paz do Senhor e convidá-lo a abrir a sua Bíblia juntamente comigo, no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 12. Deus, Ele tem uma palavra ao seu coração e ao meu coração nessa noite, amém? Diz assim a santa e sagrada Escritura de Deus: seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você que está aqui nessa noite, assentado aí, na presença do Todo-Glorioso, que veio buscar a sua santa presença, você, meu irmão e minha irmã, será chamado de reparador de muros, restaurador de ruas e de moradias. Outras traduções diz: você será chamado restaurador de brechas, amém? Nessa noite nós vamos falar a respeito de restauração, amém? Todos nós aqui temos áreas da nossa vida que precisam ser restauradas, sim ou não? Eu tenho, né? Eu tenho, amém? E abra o seu coração, Senhor, fala conosco através da tua palavra, para que nessa noite o seu nome seja glorificado, nós possamos ser ensinados e moldados pela tua palavra, através do convencimento do teu Espírito Santo nas nossas vidas. É a nossa oração no nome de Jesus. Queridos, todos nós aqui estamos num processo de aperfeiçoamento. Quando você olha às vezes o seu irmão que está ao seu lado, você vê que ele está vitorioso numa área de sua vida, que você ainda está encontrando e buscando de Deus um milagre. Quando você olha para trás de você, você vê que aquele irmão vive lutas que você não vive. Todos nós aqui temos lutas diferentes, estamos em momentos da nossa vida espiritual diferentes, mas todos nós aqui amamos, servimos e dependemos do mesmo Deus que continua sendo Deus do impossível. Mas nós vivemos em constante momentos de dificuldades, nós passamos por crises, por momentos de dificuldade, nós passamos por momentos de conflitos, há um desgaste natural no nosso emocional e no nosso psicológico, por vivermos a vida que vivemos neste mundo. Então, constantemente é necessário que nós busquemos um renovo, uma graça, uma renovação, através de restauração de Deus em nós, em áreas das nossas vidas. Nessa noite eu gostaria de usar como exemplo a vida de Neemias, como um homem que foi chamado para ser um restaurador, e um homem também que foi restaurado por Deus, amém? Eu gostaria de dar um tema a esta mensagem nessa noite, que é de servo restaurado a líder restaurador. Neemias foi um homem que era de praxe no seu exercício diário, cuidar dos aposentos reais do rei, e ele era copeiro do rei. E a Bíblia diz que ele recebe uma missão de Deus, movida e gerada através de uma vida de intercessão, de oração, de um momento que ele vai diante do Senhor compungido por uma má notícia que ele ouve a respeito de como estava a sua terra natal, como estava a cidade de Jerusalém. Os seus muros estavam derribados, as suas portas estavam destruídas. Aquele povo, seus irmãos, viviam sob ignomia, sob vergonha, eles estavam sob zombaria, sob escárnio, e ele entra diante da presença do rei, e o rei nota que o seu semblante estava descaído, que ele estava com o seu olhar profundamente triste, e o rei pergunta a ele o que estava acontecendo, e ele diz ao rei e faz um breve relato do que estava acontecendo na sua terra natal. Mas antes que ele relatasse isso ao rei, ele passa por um momento de reflexão, de busca e intercessão
através da confissão de pecado, através de um quebrantamento, de um tempo de jejum na presença de Deus, até que ele pudesse se colocar na brecha diante do seu rei, por todo o seu povo e por aquela nação. A palavra restaurar vem do latim, que quer dizer reparar, refazer, voltar ao estado antigo que era no início. Deus deseja reparar, restabelecer, nos reintegrar, nos pôr e nos colocar no estado original e primitivo do seu esplendor e da sua glória. Deus deseja restituir o seu domínio e o seu poder sobre as nossas vidas. Deus quer que nós reavemos coisas que foram perdidas. Deus deseja restaurar sonhos que se tornaram desilusões na nossa vida. Deus deseja reparar eventos e danos que sofremos ao longo da nossa caminhada, e que até o dia de hoje são cicatrizes e marcas profundas dentro da nossa alma. Deus quer consertar o que precisa ser consertado, Deus quer restaurar o que precisa ser restaurado, Deus quer colocar no lugar o que está fora do lugar, Deus quer acrescentar aquilo que precisamos diante da sua presença. Neemias, através da sua missão e do seu propósito, ele decide abrir mão do seu status quo, da sua boa vida vivida no palácio do rei, da sua posição de destaque, da intimidade que ele tinha diante do rei, para viver um sonho que primeiramente não era o seu, era o sonho de Deus. Deus levanta Neemias para ser um servo restaurado e um líder restaurador. Hoje você não entende o que você está vivendo. Hoje você não entende o que está acontecendo. Hoje você não compreende o que você está passando. Mas é exatamente nesta área que você está sofrendo hoje que Deus vai te levantar, que Deus vai te dar a vitória, que Deus vai te restaurar, para que no futuro tantas outras pessoas que estejam vivenciando e passando pelo mesmo problema, situação e estado que você vive hoje, elas serão restauradas através da boa obra, da glória e da vitória que Deus fará sobre a tua vida no dia de hoje. Você está sendo preparado para ser um servo restaurado e no futuro continuar sendo um líder restaurador. Este homem escolhe e decide então realizar o chamado de Deus. Ele escolhe viver o maior projeto de Deus na sua vida. Ele escolhe ser um instrumento dedicado através da disposição e a obediência na sua vida. Ele se apropria pela fé, exerce o seu chamado, sendo apto em Deus para ser um instrumento de restauração na vida dos outros. Queridos, todos nós precisamos de ajustes. Todos nós precisamos recebermos de Deus ajustes nas nossas vidas. Nós constantemente precisamos ser restaurados em áreas da nossa vida. Sim ou não? Quem está precisando de restauração aqui nessa noite? Todos nós aqui precisamos ser restaurados. E por mais difícil que esteja a nossa situação nessa noite, nós estamos diante de um Deus que é o Deus do impossível, é um Deus das oportunidades, é um Deus que faz nova todas as coisas, é um Deus que apaga as nossas transgressões e faz com que o nosso passado de dores seja restaurado na sua presença. Neemias vivia num contexto histórico. Este homem era um copeiro, e num tempo que não foi um tempo longo, dentro do contexto histórico, este homem que era copeiro do rei, se tornou governador de uma província e de uma nação. Eu não sei qual é a tua profissão nessa noite, qual é o teu grau de instrução, qual é a tua cor ou a tua pele,
qual é o saldo da tua conta bancária, se ela está com aplicação ou se ela está negativa. Mas eu quero dizer uma coisa a você: Deus é o Deus dos grandes, Deus é o Deus dos pequenos. Ele levanta o pequeno para sentar diante dos príncipes. Esse homem passa por uma experiência aonde ele aprende a planejar o seu dia, ele aprende a planejar o seu trabalho, ele aprende a organizar o seu tempo, ele aprende a organizar os seus recursos. Ele era um motivador nato, ele avaliava os resultados, ele estava em constante autorreflexão de si mesmo, na presença de Deus. Vou repetir: em oração, em confissão, em jejum e em dependência pela intercessão. Esse homem aprendeu em Deus a lidar com a oposição. O seu aspecto cultural e social da sua época era uma situação muito difícil. Você chegar numa cidade aonde a maior pujança, o maior sinal de autoridade, governo e domínio daquela cidade eram o tamanho, o comprimento, a largura e a espessura dos muros. Aquela cidade estava com seus muros totalmente derribados. A palavra do Senhor diz também no livro de Isaías que aos nossos muros será dado o nome de salvação e as portas louvor. Os muros têm tijolinhos, e nos tijolinhos da nossa vida salvífica precisam haver os tijolinhos que são os frutos do Espírito Santo, na minha vida e na sua vida. E nessa noite Deus deseja assentar nos nossos muros, na nossa vida, os tijolinhos que estão esfacelados, os tijolinhos que estão quebrados e os tijolinhos que estão faltando. Porque se você passar em frente a um local que é um muro e ali haver um buraco e você colocar os seus olhos, você conseguirá ver dentro, sim ou não? Alguém poderá passar por ali. E Satanás tem encontrado brechas na minha vida e na sua vida, nas nossas vidas, muitas vezes. Porque eu aqui, meu irmão, eu não sou anjo. Amém? Eu sou tão carente dessa palavra que eu ministro aqui, tanto quanto você que está aqui nessa noite. Mas eu tenho uma responsabilidade ainda maior. Porque primeiro Deus fala comigo. E eu vou prestar conta do que eu estou falando. Mas há momentos que nós achamos que determinadas áreas da nossa vida estão saradas, estão cicatrizadas, estão completamente restauradas. E num de repente momento, repentinamente, nós nos encontramos vivenciando os mesmos problemas novamente. Sim ou não, igreja? Você já teve a sensação muitas vezes que você está lutando, mas você está perdendo tempo? Você não está saindo do seu lugar? Você está andando em círculo? Tudo isso faz parte, diga comigo, do ensino do Espírito Santo de Deus na minha vida. Diga: eu estou sendo ensinado para ser um servo restaurado, sem brechas, para que amanhã eu seja um líder restaurador de outros povos, outras vidas, outras nações, outras famílias, para a glória do nome do Senhor. A Bíblia diz que Neemias tem algumas atitudes. Olhe para a pessoa, por favor, que está ao seu lado e diga a ela: você deseja realmente a restauração de Deus na sua vida? Quem deseja isso nessa noite? A Bíblia é clara. A Bíblia está nos dizendo que nós somos restauradores e reparadores de brechas, de muros caídos. Nós somos aqueles que em Deus, através do poder que foi outorgado e delegado a nós em nome de Jesus, nós podemos restaurar
as velhas ruínas. Deus, através da nossa vida, pode fazer nova todas as coisas e dar esperança onde não há esperança. Mas esse homem escolheu, diante de um aspecto calamitoso, diante de uma cidade que estava sobre o caos, aonde havia uma corrupção moral, aonde a miséria havia sido instalada, aonde não havia perspectiva alguma, esse homem resolveu chorar pela condição do seu povo. Quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você consegue ainda chorar pela condição e pelas mazelas que há na sua vida? Você consegue chorar diante de Deus através de uma vida de confissão de pecado que se inclui juntamente com o povo? Ou a sua atitude quando há um problema é de apenas apontar o pecado, justificar o erro, se colocar numa posição de santarrão e dizer o seguinte: eu não tenho, tudo que eu tinha que falar, eu já fiz. Será que nós que estamos aqui nessa noite, quando enfrentamos problemas até dentro da igreja, nós temos a habilidade em Deus de chorarmos e intercedermos em Deus pelas coisas que precisam ser mudadas? Pense nessa noite no que precisa ser mudado. Pense no seu parente que te odeia. Você tem conseguido chorar pela condição dele? Você consegue se colocar no lugar dele? A Bíblia diz em Neemias 1,34 que ele diz assim: aqueles que sobreviveram ao exílio estão de volta na província, e estão em grande miséria e desespero. Queridos, com todo amor e carinho, com respeito, nós estamos vivendo um tempo de insensatez, de insensibilidade na igreja, um tempo aonde o amor está se esfriando, a mente de muitos está se cauterizando, e o coração de muitos estão sendo endurecidos. E Deus nessa noite, para que eu e você sejamos líderes e servos restaurados, e líderes restauradores, Ele deseja que nós voltemos ao tempo de quebrantamento e de confissão de pecado na sua presença. Quando ele fica sabendo que o seu povo, a sua nação, a sua terra natal está desolada, ele não fala assim: que se lasquem, não estou nem aí, eu estou aqui no palácio, eu estou no bem bom, eu tenho emprego, eu tenho mordomia. Não, ele não diz bem feito, não, a atitude dele é de se colocar na brecha e se humilhar diante de Deus pelo seu povo. Você tem se humilhado diante de Deus por você e pelo seu povo? Pela sua igreja, pelo seu pastor, pela sua família, pelo seu trabalho? Neemias, ele chora. Eu quero que você dê um sorriso para o teu irmão e fala assim: irmão, dá um sorriso para ele. Fala assim: irmão, você precisa converter o seu riso em choro e em lamento diante de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: você precisa pôr para fora essa pressão que está dentro de você, meu irmão. Amém? Jesus chorou. Por que pastor, o homem não chora? Eu aprendi com meu pai que chorar é sinal de fraqueza, pastor. O homem chora, e nós como igreja precisamos chorar na presença do Senhor. Amém, gente? Sim ou não, gente? É amém ou é amém? Hã? Deus o sabe de todas as coisas. Neemias tinha uma característica. Harrison Ford, um dos precursores da revolução automobilística que temos até o dia de hoje na história moderna, o homem que criou a Ford,
e que foi ridicularizado quando decidiu fazer as carroças com os primeiros motores sem cavalo, dizia que existiam apenas dois tipos de pessoas: aqueles que dizem eu não consigo, e aqueles que dizem eu vou conseguir. Neemias foi um homem que teve resiliência. Ele teve a habilidade emocional de suportar a pressão, administrando e enfrentando as crises da sua vida, tendo apenas uma palavra, não mudando de posição a toda hora. Ele era firme, ele era resoluto, ele era sim, sim, e ele era não, não. Neemias não era puxa-saco. Neemias não queria agradar a todo mundo. Quando você quer agradar todo mundo, você vai desagradar a Deus em primeiro lugar. Neemias era firme e aguentava as pressões. Será que nós suportamos as pressões da vida? Ou nós desistimos? Neemias tinha uma outra habilidade, uma outra característica. Diga comigo, por favor, em voz bem alta, diga: Neemias era líder de si mesmo e exemplo para os outros. Neemias agia com sabedoria. Neemias não tinha a cabeça na ponta da língua. Neemias não era impetuoso. Neemias não agia com impetuosidade, não agia por impulso. Neemias não falava tudo o que dava na sua telha. As coisas de Deus são sérias. As coisas de Deus são amorosas, mas eu e você nessa noite precisamos aprender a liderar a nós mesmos. Sim ou não? Fala para o teu irmão, você precisa aprender a liderar mais a você mesmo. Vamos tirar a máscara, fala para ele. Às vezes você cobra dos outros nem o que você faz. Sim ou não, gente? Tem uns irmãos aqui que estão dando risada, cara vermelho. Que é verdade, gente. Amém? Neemias usava a maior força da terra. Diga comigo. Neemias era um homem de oração. Neemias orava e buscava através de uma oração eficaz como proceder. Mas como que a oração de Neemias era eficaz, pastor? Porque ele buscava conhecer a necessidade por um todo. Neemias, ele não ficava vendo apenas um aspecto, ele tinha uma visão macro. Muitas vezes nós não conseguimos resolver determinados problemas na nossa vida, porque nós estamos apenas batendo e focando em coisas que não são o foco da nossa oração. Há momentos que a nossa oração não deve ser condicionada por petição. Há momentos que nós temos que ordenar para que o mal vá embora. Há momentos que nós não podemos nos conformar com a situação que nós estamos vivendo. Há momentos que nós temos que nos levantar pela autoridade que há sobre o poder de Jesus na nossa vida e nos colocarmos como pessoas maravilhosas do coração do Pai. Eu quero dizer para você nessa noite que você não é qualquer um. Você não é qualquer uma, você não é filho de pai assustado. Você não é uma aberração. Você tem valor, você é especial, você é uma pessoa singular, única, maravilhosa do coração do Pai. Deus, Ele te ama com um amor incomensurável, mas nós precisamos nos apropriar desse amor sobre as nossas vidas. Neemias era líder de si mesmo e exemplo para os outros. Neemias era um homem perseverante, mesmo quando era ridicularizado. Irmãos, eu quero ver se tem corajoso nessa noite aqui. Quem é que já foi ridicularizado por causa da sua fé aqui? Levanta a mão bem alto aí. Quem é que já foi ridicularizado por ser um cristão aqui?
Quem já foi ridicularizado porque você foi para a igreja? Mesmo quando ele era ridicularizado, ele não era ânimo dobre. Porque tem gente que uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra. Tem pessoas que uma hora ele diz assim: Deus, eu te amo. No outro dia ele diz assim: o Senhor me abandonou. Tem gente que diz assim: eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus, eu vou entrar no ministério. No outro dia ele fala assim: eu não piso mais naquela igreja. Você já brincou de gangorra quando você era pequeno? Quem brincou de gangorra aqui quando era pequenininho? Na gangorra uma hora você está embaixo, uma hora você está em cima, uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. A Bíblia chama isso de ânimo dobre. A Bíblia diz que se nós desejamos abundar e superabundar em toda boa obra, nós precisamos ser firmes e constantes. Neemias tinha essa marca na sua vida. Ele era comedido, ele era prudente com as palavras, mas ele era ousado nas atitudes. Amém? Há pessoas, queridos, que não querem decidir, não querem se comprometer. Eles querem que outras pessoas decidam por ele, porque se der errado, ele tem alguém para colocar a culpa. Eu quero declarar na sua vida nessa noite, que Deus vai renovar o teu ânimo, e você não vai desistir, você vai continuar perseverando, até a sua vitória se manifestar na sua vida, amém? Posso ouvir um amém? Que é concordado na terra e concordado no céu, amém? Fala para o teu irmão: você é brasileiro, não desista. Há um chavão que diz: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Nós não desistimos, porque nós somos filhos de um Deus todo poderoso, que não conhece a palavra derrota. Deus é fiel, e as promessas dele vão se cumprir na sua vida. É uma questão de tempo, mas persevere. Persevere. Persevere, não saia de casa, não largue a sua esposa, não caia no somebody love, dessa sirigaita, dessa piriguete que fica buzinando na tua cabeça. Isso aí é um laço, isso aí é uma armadilha, isso aí vai destruir a sua vida no futuro. Você sabe por quê? Seu cabeçudo, que a tua mulher cheira cebola, que ela cozinha para você, que ela cuida de você. Olha, eu não vou falar uma coisa que o Senhor me mostrou aqui, que é brincadeira, mas deixa eu falar uma coisa para você. Fala para a pessoa do seu lado, fala assim: o melhor jardim que existe não é o do teu vizinho, é o seu. Fala para ele: cuida do seu jardim, cuida da sua florzinha. Fala para ele, amém? Vamos aplaudir o Senhor? Neemias era, diga comigo, eficiente. Ele era implacável na busca dos resultados dos seus sonhos, irmãos. Neemias era avesso à desordem, ao caos e ao pecado. Ele não tolerava o pecado. Neemias, chegou um estágio de Neemias capítulo 12, que quando ele viu que os filhos de Deus estavam casando com as mulheres estrangeiras que não serviam a Deus, a Bíblia fala que ele pegou aquele povo pelo cabelo, irmão. Já pensou Neemias hoje aqui pegando uns irmãos pelo cabelo, pastor? Ia dar processo, né? Aí o pastor fala alguma coisa que confronta, que incomoda, que vai no calo, ele diz assim: não é homem de Deus, não sabe o que eu estou passando, não está na minha pele, não é isso que eu queria ouvir.
A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas iam se recusar a dar ouvido à verdade, iam se entregar às fábulas, iam se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, sua própria cobiça, e iam se recusar a dar ouvido à verdade. Mas nós estamos nessa noite pregando a palavra que é a verdade que liberta. Tem gente que é ruim de serviço, irmão. Se você deixar uma tartaruga perto dela, ela foge. Se ele tirar uma corrida com a lesma, ele chega com volta retardatária, perde para a lesma e a lesma dá umas 3, 4 voltas nele. É cozido. Gosta de coisa errada, de coisa fora do lugar. Você vai na casa dele, você não sabe se você está na cozinha, na cama, no quarto. Você não sabe onde que é o quarto, onde é a cozinha, onde é a cozinha, onde é a cama. Você não sabe se aquela louça é do ano passado, do mês passado, ou do aniversário de bodas do ano retrasado. Tudo vira normal. É o tipo de pessoa que vai, tudo no nome de Jesus. Isso aí é normal. Agora pecado, irmãos, é desvio de conduta. Pecado agora é distúrbio psicológico. Pecado virou fraqueza. Pecado é pecado e tem nome. E nós precisamos ir diante de Deus e confessar o pecado com nome, se nós queremos ser restaurados diante de Deus. Precisamos dar nome aos bois, eu e você, nós, se nós queremos ser restaurados diante de Deus. Neemias era um homem levantado por Deus para colocar ordem aonde não havia ordem, para colocar organização aonde havia o caos. Neemias foi um homem maduro e que agiu com maturidade. Ele sabia quem ele era, ele sabia onde estava, e ele sabia para onde estava indo e como chegar até o fim da sua trajetória e da sua jornada. Para isto, as ferramentas que o acompanhavam eram atitudes de um homem zeloso, cuidadoso, comedido, prudente, equilibrado, sábio, sensato, que não se justificava e que não se reafirmava a todo momento. Neemias era um homem que vivia realizando e sendo realizado. Irmãos, fala para o teu irmão assim, fala assim, tem gente, olha para ele, fala, tem gente, me ajuda aí gente, seja humilde, por favor. Olhe para uma pessoa do seu lado, me ajuda aí, vai, vamos interagir. Diga assim, tem gente que é frustrado e quer esconder a sua frustração no seu ministério. Estas pessoas causam estrago dentro da igreja. Neemias viveu um tempo aonde ele tinha prazer e uma sensação do dever cumprido, da meta alcançada e do alvo cumprido. Neemias, ele obtinha êxito em cumprir e motivar e realizar o projeto de Deus na sua vida. Neemias era entusiasmado com as coisas de Deus. Neemias era entusiasmado com as coisas do Altíssimo. Neemias era entusiasmado em ser um abençoador e não um atrapalhador na obra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, que está aqui nessa noite. Neemias tinha um ideal. Ele respeitava a interpessoalidade de cada um. Neemias tinha a habilidade, a capacidade de extrair o melhor de cada pessoa. Ele motivava ouvindo, ele agia com discernimento, ele tinha compreensão e colocava cada pessoa na sua área e na sua vocação. Neemias, quando tinha que confrontar e arrancar e mandar sentar no banco, ele arrancava e mandava confrontar e sentava no banco. Deixa eu falar uma coisa para você, ninguém é insubstituível. Eu não sou insubstituível, você não é insubstituível, o pastor dessa igreja não é insubstituível. Mas nós precisamos ser servos restaurados para não sermos servos como foram a família de Corá, que foram engolidos. O espírito de Corá destrói famílias. Famílias pagam pelo erro de homens.
que se levantam contra a autoridade de Deus. Neemias levava o povo e os seus líderes a preencherem o seu tanque emocional. Ele não apenas motivava, mas ele vivia se automotivando por si e pelos outros. Neemias deu um norte para a sua vida. Ele respeitava cada um dentro da sua impessoalidade, dentro da singularidade. Ele era um homem que sempre procurava ver as coisas boas na vida das pessoas. Neemias enfrentou crises terríveis, sempre sendo ponderado, derrotou os seus inimigos. Neemias sabia que era Deus que tinha chamado ele para ser um restaurador de brechas. Neemias sabia que Deus estava com ele e que no final Deus lhe daria a vitória. E no momento que ele é chamado para fazer a restauração, ele recebe a oposição de Sambalate, de Gesem, de Tobias. Ele recebe falsa profecia, ele recebe falso recado de Deus, ele recebe falsa direção das pessoas dizendo que eram direção de Deus. Toda profecia, ela tem que testificar o que Deus falou com você dentro do seu coração. Ela precisa ser confirmada, mas a maior profecia é a palavra de Deus, é a Bíblia, fiel e digna ela de toda aceitação. Neemias enfrentou crises, mas quando tentaram pará-lo, ele disse: eu estou fazendo uma grande obra para o Senhor e eu não vou parar. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você faz parte de uma grande obra para Deus, você está numa grande obra para Deus, e você não pode parar. Diga isso para o mundo espiritual nessa noite, diga para Satanás e os seus demônios, que querem te parar muitas vezes, diga: eu estou fazendo uma grande obra, e eu não posso parar. Eu sei quem eu eu sei de quem eu sou filho, eu sei que o Espírito é na minha vida, eu sei do poder e da autoridade que há no meu nome, e eu sei que o meu fim é um fim glorioso na presença do Senhor. Não pare, não desista, avance, porque Deus é fiel. Neemias entendeu o processo da transição, o processo da metamorfose, ele se adaptou, ele entendeu que haviam ciclos, etapas, passos para alcançar a vitória. Neemias estabelece todo o projeto de Deus com uma má notícia. Essa má notícia que chegou na tua vida um dia, ela não foi o fim, ela foi o início de um grande projeto de Deus na sua vida, aonde todos verão a boa mão do Senhor estendida sobre a sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. Neemias busca em Deus a vontade dele para a sua vida. Neemias recebe pela oração e jejum o discernimento do tempo e do propósito de Deus na sua vida. Neemias faz os seus planos e os coloca diante de Deus, se dispõe a edificar o projeto de Deus e termina a sua vida executando e concluindo o que Deus o chamou e o levantou para fazer. Você está fazendo o que Deus te chamou para fazer? Olha aqui um pouquinho para mim. O seu tempo de gugu dadá, de comer comidinha, já acabou. Você já está no tempo de dar fruto, de ganhar almas, de discipular, de ser um líder, de fazer a obra. Quem não se envolve com as coisas do Senhor e não dá frutos, atrapalha quem dá fruto. Nem fala para o teu irmão: é tempo de você dar frutos. Pastor, eu estou dando frutos. Continue, é tempo de você frutificar mais ainda. Dá um sorriso para o irmão, fala: vamos brincar de vidinha? Fala: vamos brincar de vidinha? Você cuida da tua, eu cuido da minha? Servo que não é restaurado tem tempo para cuidar de coisa que Deus não levantou ele para cuidar daquilo.
Neemias sabia se portar em cada situação, guardava segredo. Irmãos, tem gente que não sabe guardar segredo. Você quer que todo mundo fique sabendo, conta para ele, que todo mundo vai ficar sabendo. Tem gente que não tem coragem de dizer, o negócio é o seguinte, assim, assim, assim. Então ele começa a mandar uns para falar. Ele vai, Você conhece gente assim? Quem conhece gente assim? Nós precisamos aprender a guardar segredo. Amém, gente? Fala, a partir de hoje, eu vou aprender a guardar os segredos de Deus na minha vida e revelá-los no tempo certo. Amém? Neemias, quando recebe a revelação de Deus, a Bíblia diz que ele ora, não conta para ninguém, vai até Jerusalém, vê com seus olhos, depois ele conta e estabelece o projeto. Esse homem foi implacável com os falsos profetas. Esse homem teve estratégias de Neemias, as estratégias de Neemias. Esse homem teve tato nas relações interpessoais. Ele sabia traduzir os ideais dos seus superiores, colocava em prática, sabia como motivar os subordinados e repreender os insubordinados. Ele nunca se colocava na defensiva, mas ele se colocava na brecha. Ele procurava assumir o comando, tomando iniciativa que o levaria à fórmula do sucesso. Esse homem tinha um dilema comum. Ele lidou com várias oposições sem se desmoronar e pediu a Deus homens sábios e homens firmes. Esse homem venceu a solidão do seu cargo. Esse homem chamado Neemias foi um dos grandes percussores da restauração que Jerusalém vivenciou em todos os momentos e estados e eras até o dia de hoje. Quando você vai a Israel, quando você pisa na Terra Santa, Neemias é respeitado como um chefe de Estado. Um homem que foi levantado por Deus para colocar no lugar tudo que estava fora do lugar dentro daquela nação. Deus nessa noite quer manifestar, diga comigo, Jeová Rochefá. A palavra Jeová Rochefá significa o Deus restaurador. Deus dessa noite quer restaurar as ruínas da nossa vida. Deus quer levantar os muros caídos. Deus quer colocar portas aonde não tem porta. Deus quer aplanar o nosso caminho. Deus quer nos tirar do tempo da prova e do deserto e nos aprovar e nos colocar num tempo de uma terra que mana leite e mel. Neemias, para mim concluir a mensagem, esperava sempre um novo milagre. E para isso, pastor Nilson, queridos irmãos, ele recarregava as suas baterias em Deus para ser uma bateria na vida das pessoas. Há muitas vezes nós queremos uma palavra amiga, nós queremos um carinho, nós queremos uma atenção, nós queremos um consolo. Sim ou não? Sim ou não, gente? Claro. E há momentos que nós estamos assim entristecidos, e aí vem uma pessoa, e a pessoa está pior do que você. Ela está precisando mais ainda. Como que a gente vai ser um canal de restauração na vida das pessoas se muitas vezes nós estamos precisando de restauração? Nós precisamos nos conectar em Deus. Como foi dito aqui na ministração, antes de eu começar a pregar, pelo pastor Nilson, nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo. Deus, Ele quer te usar, irmão. Mas Ele não quer apenas te usar, Ele quer te aprovar. Amém? Eu não quero chegar no último dia e ouvir de Deus: aparta-te de mim, Saulo. Senhor, mas eu preguei em teu nome. Eu expulsei demônio. O Senhor no meu ministério dava nome e sobrenome de pessoas. O Senhor curava a pessoa disso, daquilo. Não te conheço. Não sei quem é você. Eu não quero ouvir isso do Senhor. Eu não quero ouvir isso. Neemias era um homem que era falho, como você e eu.
Era um homem limitado, como sou eu e como é você. Mas ele era um homem íntegro. Ele conhecia e defendia o que era justo. Porque tem gente que ele está assim já meio, irmão, tem pessoas que eles estão assim meio já quase caindo. O irmão, em vez de pegar na mão e ajudar, o irmão está cambaleando, ele vem com a balaústra e já dá o finalzinho. Às vezes nós estamos passando dificuldade e às vezes uma palavra maldita ou não dita naquele momento pode. Neemias defendia o que era justo, mesmo não tendo a concordância do povo. Neemias tinha convicção que Deus responderia a sua oração. Neemias era leal ao Senhor, aos seus superiores, à igreja e ao trabalho. A lealdade de Neemias a Deus era inquestionável. O rei confiava nele. Neemias era um homem que tinha estabilidade. Ele tinha capacidade de dominar as circunstâncias que o cercavam. Ele cuidava do interesse dos outros. Ele se identificava com o povo. Ele tinha o povo todo nas suas mãos, os seus obreiros. A obra avançava por causa do seu discernimento, da sua avaliação. Ele estabeleceu um alvo, ordenou, elencou as prioridades. Ele era motivado. Ele desafiava as pessoas com necessidade. Ele encorajava as pessoas para que tivessem benefícios. Ele os entusiasmou. Vamos lá, meus irmãos, vamos todo mundo, vamos arregaçar a manga, vamos reconstruir a muralha. Deus vai nos dar vitória, vamos restaurar essa nação. Vamos acabar com esse tempo de vergonha, esse tempo de confusão, esse diz-que, um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Vamos acabar com essa indiferença, com esse tempo egoísta. Vamos arrancar do nosso meio, porque quem não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim. Vamos nos unir, vamos ser uma só unidade, um só espírito, uma só fé. Juntos nós vamos mais longe. E Neemias chegou ao lugar que Deus estabeleceu que ele pudesse chegar. Ele conhecia as pessoas. A Bíblia diz que ele sabia o nome das famílias, o nome de cada um deles. Ele colocou cada pessoa no lugar. Leia o livro de Neemias, depois na sua casa. Ele era um líder sábio. Ele tinha espírito de grupo. Ele determinava alvos que poderiam ser atingidos com progresso. Dava exemplos na dedicação, na força, na coragem, na justiça, na honestidade, na paciência e na persistência. Para mim concluir a mensagem, se eu quero ser um servo restaurado e um líder restaurador, se eu quero sair de copeiro para governador, eu e você, nós precisamos realizar os projetos que Deus tem para a nossa vida. É através de conhecer os projetos de Deus na nossa vida, da obediência ao chamado, que Deus nos dá a bênção, chancelando e liberando o poder sobre as nossas vidas. Quando nós realizamos os projetos de Deus, quando nós priorizamos a vontade dEle, nós somos elevados a posições muito maiores, tanto no mundo espiritual como no reino dos homens. Nessa noite, Deus quer restaurar filhos e filhas amadas aqui, para serem um exército de restauradores de almas que estão perdidas ali fora, indo para o inferno. Então eu queria que nesse momento, você por favor se colocasse de pé, e você sondasse o seu coração. Queridos, Deus Ele ama você, amém? Deus Ele te ama. Confesse agora pecados diante do Senhor. Confesse 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 pecados diante do Senhor agora. Eu preguei a palavra de Deus. Eu preguei a verdade, irmãos. Quem é espiritual aqui sabe disso.
Quando uma pessoa resiste a essa palavra, ela não está resistindo a mim. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Está resistindo ao próprio Espírito Santo. A rebeldia é como um pecado de feitiçaria. E eu rogo a Deus que Ele use de misericórdia com cada um de nós nessa noite. Pensa agora na maior restauração que você precisa na sua vida. Pensa nesse momento na maior restauração que precisa acontecer na sua vida. Pensa nesse momento no que mais você precisa de restauração. Diga para o Senhor agora em teu pensamento o que mais te incomoda. Diga para Ele assim: Senhor, isto falta-me para que eu seja feliz. Pegue essa área da sua vida que você diz que precisa ser restaurada, e que você diz assim para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais isso. E deposita no altar dele nessa noite. Senhor, nós estamos abençoando este povo, Senhor. Nós estamos liberando uma palavra de, Senhor, de governo sobre eles. Nós estamos nesse momento, Pai, abençoando o teu povo e a tua igreja. Como ministro do Evangelho nesse momento, Pai, sobre a autoridade investida no teu nome, nós declaramos agora: restaura-nos e seremos restaurados, Senhor. Restaura a nossa sorte nesse momento. Restaura, Senhor, a saúde. Restaura a família. Restaura os sonhos. Restaura os projetos. Restaura casamento, Senhor. Restaura a vida financeira. Restaura a vida profissional. Restaura, acima de tudo, o nosso primeiro amor, o nosso relacionamento contigo, Senhor. Restaura nesse momento, Pai, meu Deus, a autoridade, a unção de cada um de nós nessa noite, Pai. Nós estamos declarando aqui nessa noite que os pecados estão sendo perdoados, Senhor. Que não há acusação para aqueles que estão no Senhor. Nós estamos declarando um novo tempo, Senhor. Nós estamos declarando que não há acusação e condenação na nossa vida. Nós estamos declarando nessa noite que nós estamos limpos pela tua palavra. Nós estamos declarando nessa noite, Pai, que o Senhor está nos aperfeiçoando, o Senhor está nos ajudando, e nessa noite o Senhor nos fortalece através do consolo do teu Espírito Santo. Este meu irmão e esta minha irmã que nessa noite, Pai, em lágrimas e em sinceridade diante do Senhor, roga a Ti pela restauração, Pai. Concede a manifestação de Jeová Rochefá, Pai. Nessa noite, Senhor, eu não levo o sangue de ninguém aqui dessa igreja nas minhas mãos. Nessa noite, Senhor, não será imputado ao meu ministério o sangue, Pai, por não avisar o justo, Senhor. Os teus filhos e as tuas filhas estão aqui nessa noite. Eles te amam acima de todas as coisas, Senhor. E eles dependem do Senhor como ar que respiram, Pai. Eles não estão aqui nessa noite, Pai, porque alguém os convidou. Eles não estão na igreja porque são filhos de pessoas que são da igreja, Senhor. A responsabilidade é pessoal. Eles estão aqui nessa noite porque eles te amam, Senhor. E eu te peço nessa noite, restaura, Senhor, o impossível na vida do teu povo, Pai. Senhor, o diabo, ele é um destruidor, Pai, mas o Senhor é um restaurador. Satanás é um acusador, Senhor, mas o Senhor é galardoador e perdoador daqueles que se arrependem diante da sua presença. E nós estamos aqui diante do teu altar nessa noite, Pai, buscando o teu favor, buscando o teu perdão, buscando a cura, Senhor. Há pessoas que estão aqui na frente, Senhor,
que eles até querem ter uma intimidade com o Senhor, mas eles não conseguem orar, Senhor. Eles não conseguem, Pai, ler a palavra. Falta força, Senhor. Eu te peço, ajuda eles nessa noite. Livra esta jovem, Pai, da gravidez indesejada, Senhor. Livra esta jovem, Pai, de um aborto, Senhor. Livra, Pai, a cada um de nós nessa noite, Senhor, dos pecados cometidos pelos nossos pais, da visitação das maldições, ó Deus. Livra-nos nessa noite do homem malfeitor, do sanguinário, Pai. Livra-nos da tragédia, Senhor. Livra-nos, ó Deus, meu Pai, da vergonha e da ignomia, Senhor. Livra-nos, Senhor, de pecar contra Ti, Pai. Ah, Senhor, os homossexuais, as lésbicas, eles precisam ser respeitados, Senhor, como pessoas, como cidadãos. Eles têm o seu direito na sociedade. Muitos deles, Senhor, têm sido tão, Senhor, relevantes no exercício de suas funções, mas a Tua palavra em Apocalipse é muito clara, Senhor. Tu dizes, ó Deus, que estas pessoas não vão herdar o reino de Deus. E eu estou como profeta, Senhor, declarando que o pecado oculto nessa igreja, ele será visto e conhecido por todos, Senhor. Não permita que haja, Senhor, a pulada de cerca, Senhor. Não permita, Senhor, que o pecado seja algo normal na nossa vida, Pai. Não permita que nós, Senhor, pratiquemos o silêncio daqueles que amam o bem, para que os maus se fortaleçam, Pai. Eu estou fazendo uma oração de confissão nesse altar. Eu te peço perdão pelo pastor titular dessa igreja, se ele tem sido falho ou omisso para com o Senhor, para com a sua família ou para com a igreja em alguma área da sua vida. Eu peço, Senhor, perdão e confesso o pecado dos ministérios dessa igreja, Pai. Eu confesso diante do Teu altar, Pai, a contenda, a discórdia, Senhor, as conspirações, as reuniões que foram feitas, ó Deus, para gerar dissensão. E eu rogo diante de Ti nessa noite, que esta família não seja tragada como foi a de Corá, Senhor. O que precisa ser arrancado dessa igreja é o diabo, Pai. Nós não lutamos contra a carne, contra o sangue, Pai. Eu repreendo a divisão, Senhor, deste corpo, Pai. Eu rejeito a divisão nessa igreja, Senhor. Eu rejeito, Pai, que as famílias se dispersem dessa casa, Senhor. Que os pastores dessa igreja ajam como Neemias, Senhor. Que não sejam omissos e negligentes com o pecado, Senhor. Que não temam os maiores dizimistas da igreja, Pai. Que se for necessário, meu Pai, repreender, que repreendam, Pai. Ah, Senhor, restaura, Senhor. Senhor, tem mais uma quarta-feira que eu vou estar aqui. Essa mensagem que eu prego de quarta-feira, que eu vou pregar semana que vem, Deus levanta paralítico, Deus cura cego, Deus cura pessoas com câncer, com AIDS, pessoas vomitam câncer. Eu vou falar sobre perdão, Senhor, perdão. Nós precisamos do Teu perdão nessa noite. Nós precisamos perdoar nessa noite, Senhor. Nós precisamos avivar o nosso dom, para que a Tua obra seja avivada. Então aonde agora há uma praga, aonde há uma maldição, aonde há uma sentença contra a vida deste povo, que o Senhor desvie o furor do diabo contra mim, contra nós e contra a nossa família, Pai. E que nós possamos avançar, progredir, conquistar, que nós possamos obter êxito e sucesso em todas as áreas da nossa vida, Pai.
Diga assim comigo: sozinho a gente chega, mas juntos nós vamos mais longe. O diabo quer que você fique sozinho. O diabo deseja que você vire uma pessoa insólita. A Bíblia diz que o solitário busca apenas o seu próprio interesse e atenta contra a verdadeira sabedoria. Nessa noite, nós não estamos sozinhos. Aperta a pessoa, a mão que está do lado. Dá um apertão aí. Dá um apertão. Às vezes você nem conhece o nome dela, você nem sabe o nome dela, mas aperta e fala: você não está sozinho. Dá a mão aqui, irmão. Você não está sozinho, não. Você vai longe, viu? Você vai arrebentar a boca do balão, viu? Você é um sonhador, você é separado por Deus, viu? O Senhor tem uma grande obra na sua vida. Você é muito mais especial do que você pensa, do que você imagina. Você é julgado por muitas pessoas pela sua aparência, mas Deus, Ele conhece o teu coração e Ele te ama demais, viu? Você vai longe, cara. Amém?